obrigado à SES por este convite, e o que me tinham pedido era para dar um discurso, enfim, um testemunho mais pessoal e também um testemunho sobre o Grupo Stana. E, portanto, a primeira fotografia que trago é para vos poder contar como é que foi a história do Grupo Stana. O Grupo Stana começa em 1945, quando em 1945 um jovem, para fugir à pobreza da Madeira, à pobreza em que se vivia no pós-guerra, resolve embarcar num barco para Moçambique e depois passar a fronteira enfim, de forma não legal para a África do Sul, com o sonho de poder, no fundo, melhorar aquilo que era a sua vida e fugir da pobreza. Teve uma particularidade: antes de ir, casou. Tinha 20 e poucos anos e casou com uma senhora que tinha 19 anos. Demorou 6 anos, até 51, a conseguir depois legalizar-se, pagar a sua viagem, porque foi paga depois com trabalho, e depois finalmente ter algum dinheiro. E a primeira coisa que fez foi aí, já legalizado, através de uma carta de chamada, trazer a sua mulher, que se chamava Caridade. E, portanto, Caridade Pestana entrou em 51 na África do Sul. E em 52 nasceu Dionísio Pestana. Portanto, não é como na história do soldado, do soldado. Foi mesmo depois de estar na África do Sul. E a primeira vez que regressa à África do Sul é em 58, portanto 13 anos depois, porque foi só nessa altura, e era para mostrar o seu filho, o Dionísio, que era o seu único filho, à família, portanto aos avós e aos tios, porque não o conheciam. A partir daí consegue, através de uma rede de bottle stores, começar a crescer e começar a criar ali o seu pé de meia, chama os seus 7 irmãos, todos os irmãos são chamados e todos ficam a trabalhar com ele, todos na África do Sul, e de repente, já com algum dinheiro no seu bolso, vai falar com consultores. E os consultores dizem, estávamos ali no final da década de 60, há o apartheid aqui na África do Sul, portanto, Sr. Pestana, se faz favor, eu aconselhava-o a fazer investimentos fora da África do Sul, porque isto pode arrebentar tudo. Ele faz 2 investimentos. O primeiro investimento é, na altura, Lourenço Marques, Moçambique, na altura Lourenço Marques, hoje Maputo, que era um prédio, que era o prédio Funchal, que era um centro comercial e depois também apartamentos para alugar, e com o dinheiro que ganhou aí, resolve investir na sua terra. E investir na sua terra é fazer um hotel. E faz um hotel, e isso acontece em 72. Portanto, se fizermos contas, são 27 anos depois, é que ele começa a criar a tal sua esperança de poder ter aqui enfim, um empreendimento que é um valor grande no sítio de onde tinha partido. Só que ter um hotel em 72 era muito bom, só que em 74 dá-se a Revolução. E 74 é muito positiva, a Revolução, para muitas das coisas que aconteceram, mas, na altura, para quem tinha acabado de investir com 30% de capitais próprios, 70% de financiamento, desses 70%, na altura, custavam 5%, passou a custar 25%, portanto, imaginem. E ainda por cima, um hotel, os turistas gostam mais de sítios mais pacíficos. Os turistas que vinham em 74 eram os revolucionários. Os revolucionários não gostam de hotéis 5 estrelas, portanto, até ao contrário, evitavam. Portanto, o hotel ficou também deserto. E então entra em dificuldades. E o hotel está praticamente falido. A empresa em Portugal está totalmente falida em 76. É aí que entra Dionísio Pestana, que tinha-se acabado de formar em Business Administration na Universidade na África do Sul, e o pai pede-lhe para vir até à Madeira e para ver se arranjava uma solução para o hotel, que provavelmente passaria por entregar o hotel aos bancos, aos credores, porque não havia mais para fazer. Portanto, a primeira fotografia que está é o Hotel 72, é a celebração, que era a inauguração do hotel. A segunda vem exatamente isso. Quando Dionísio Pestana chega, ele tinha 2 hipóteses. Tinha o desespero, que era entregar o hotel ao banco e vir-se embora, e fazer a sua vida para a África do Sul, ou então ter esperança de salvar aquilo que era a empresa. E é o que ele faz. Começa a estudar, começa a conseguir negociar, a ter mais moratórias e começa a estudar o mercado. E através de algo que era um produto novo na altura, que era o time sharing, que consegue vender, ainda por cima a ingleses, portanto vendia em libras e com o escudo a desvalorizar-se, cada vez ganhava mais dinheiro, conseguiu, no fundo, fazendo mais 100 quartos que vendeu. O timeshare vende-se à semana, portanto, vende-se 50 semanas por ano. 50 semanas vezes 100, fez 5.000 vendas. E, portanto, em cerca de 3 anos, acaba por conseguir, no fundo, pagar
não só aos bancos, portanto salvar a empresa, e ainda arranjou dinheiro para comprar aquilo que é o segundo hotel. E, portanto, a segunda fotografia que está aí, que é de 82, é exatamente o renascimento da empresa. É quando se faz a inauguração do tal timeshare, e já com o Presidente Mário Soares e já com o Alberto João Jardim, que são quem vai inaugurar, e, portanto, é, se quisermos, o construtores da esperança. Ou, se quisermos, a esperança é a virtude dos construtores, dizia ontem o nosso cardeal, Rui Valério, e isto é exatamente a prova desta circunstância. Eu queria falar aqui agora um testemunho um bocadinho pessoal. O 29 de setembro é o meu dia da esperança. E é o meu dia da esperança porquê? Porque foi no dia 29 de setembro. Eu nasci a 28, e o dia 29 é que foi o da esperança. Eu penso que o 28 era a esperança dos meus pais. O 29 é o meu. E porquê é o que eu digo que é o meu dia da esperança? Porque em 81, tinha eu 17 anos, nascido em Beja, e sempre lá estudado, é o dia que saio para vir para Lisboa, para estudar para a Universidade Católica, com 17 anos e um dia, e para o chamado ano zero. Na altura até era o propedêutico, ainda se chamava o propedêutico, que eu já tenho idade para ter essas idades. E a Católica era a única que tinha o ano zero, e portanto eu vim fazer o ano zero. Vim sozinho, porque todos os meus colegas só viriam no ano seguinte, porque eles estavam nas áreas das medicinas, e portanto eu estava a mudar para a área de gestão, e portanto venho com a esperança, se quiserem, de ser alguém. Depois, em 90, no dia 29 de setembro de 90, é o momento em que eu, com 26 anos e um dia, tenho o passo com a esperança da constituição de família. Portanto, é o dia que me casei com a minha mulher, a Sofia, que na altura tinha 22 anos, ainda era estudante, uma brilhante estudante de Sociologia, e foi esse outro momento. E depois, no ano 2000, 29 de setembro, também, é o dia que parto para a Madeira. Eu vivia em Lisboa, dava aulas, eu e a minha mulher, dávamos os dois aulas na universidade, na Católica, e fazia muito mais coisas, trabalhava muito, mas ganhava muito dinheiro. Mas tínhamos uma questão, tínhamos tido um filho com 2 anos, que é o Manel, que é o que está ali naquela fotografia sozinho. Aquela fotografia é tirada no dia em que nasceu o segundo, o Rodrigo, já tirada na Madeira. E nós sabíamos que a minha mulher estava grávida do segundo filho e tínhamos uma vida muito difícil em Lisboa, porque os dois trabalhávamos muito, não tínhamos apoio, não tínhamos família, e então decidimos que, porque é que não vamos tentar viver fora de Lisboa, para a província, e como se dizia na altura. E na altura eu procurei, então, onde é que vou trabalhar, falei com muitas entidades, muitas pessoas, e o Grupo Estana foi quem me acabou por contratar. E contratou-me para começar no dia 1 de outubro deste ano, 2000, portanto aí faço 25 anos do Grupo Estana, e no dia 29 de setembro, com a esperança de ter uma vida mais sossegada e ter uma vida também da minha família mais sossegada, lá vamos nós para a Madeira. E, portanto, se quisermos, eu diria que a esperança dá-nos um sentido, dá-nos um propósito. E foi isso um pouco que aconteceu aqui na minha família. Vamos embora ver se eu não baralho isto outra vez. Baralhei. Não, senhor. Muito bem. E depois qual é o resultado, se quisermos, desta esperança, ou desta conjugação de esperanças? No fundo, da conjugação dos construtores da esperança, que foi a família Pestana, com a esperança de dezenas de milhares de pessoas que, como eu, também tiveram esperança no grupo e que trabalharam no grupo. E se nós hoje, se fizermos as contas ao longo destes 52 anos, se calhar já somos mais de uma centena de milhares daqueles que passámos alguma vez pelo Grupo Pestana. E os resultados disso, se quisermos, é esses valores que aí estão. Os construtores da esperança são construtores de um caminho e, portanto, passados 50 anos, os resultados são esses. Portanto, vejam o que cresceu e o que fizemos. E, um bocadinho em números, hoje é uma empresa que tem 108 hotéis em 16 países, tem cerca de 12 resorts, 6 campos de golfe, além de outros negócios. E, portanto, tudo isto foi possível pela tal criação da esperança da família Pestana e, mais importante do que ter tudo isto, foi a possibilidade que nós tivemos de ter uma liderança que promoveu a esperança, aqui só para trás, que é para não... Uma liderança que promoveu a esperança e que deu a oportunidade de melhorar as condições de vida a centenas de pessoas e a milhares de pessoas.
porque muitos dos nossos, hoje, diretores, que estão nos 16 países, são pessoas que começaram connosco em Portugal, que fazem programas de mobility, que nós chamamos de mobilidade, e, portanto, vão para outros países, vão crescendo. São pessoas que fizeram um programa que nós temos, que é o chamado Growing Together, que, no fundo, é formar pessoas de base que têm atitude, mas que não tinham formação, e fazer deles chefias e diretores, e grande parte deles hoje são diretores das nossas unidades, seja em Portugal, seja internacionais. E, portanto, essa questão de fazer as pessoas crescer, dar-lhes condições de vida mais dignas e promover-lhes uma vida com mais dignidade e menos dificuldade, é, se fizermos aquilo que é o valor maior de toda esta evolução. Mas, apesar destes 50 anos ter tido aquela evolução, eu não mostrei o 2023 e 2024 de propósito, porque 23 e 24 ainda foram melhores. E como em Portugal, quando se tem sucesso empresarial, começam-nos a chamar ladrões, é por isso que eu não mostrei. Então, mas que, enfim, o sucesso também, sabemos que há crises, todos os setores de atividade têm, em turismo há crises várias, e em turismo houve uma, que foi a maior de todas, que foi exatamente aquela que houve em 2020 com o Covid. Para terem uma ideia, nós em fevereiro estávamos eufóricos, tínhamos aberto o 100º hotel, que tinha sido em Nova Iorque. Aquilo depois tinha ali uma questão que tivemos que atrasar um que era em Vila Real de Santo António, que é para de Nova Iorque ser o 100º, e poder, enfim, andava... Em termos de marketing, era melhor ser o 100º em Nova Iorque do que em Vila Real de Santo António. Mas, então atrasámos o outro. Estava pronto, mas deixámos lá uma pedra por colocar. Mas, enfim, mas isto é não digo isto a ninguém. Mas, portanto, tínhamos aberto o tal 100º hotel em Nova Iorque e portanto, isso era, se quisermos, um grande feito. Só que, entretanto, veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia foi que no dia 16 de março, por falta de clientes, os hotéis nunca foram obrigados a fechar. Não houve nunca nenhuma relação com obrigação a fechar em Portugal. Em alguns países sim, mas em Portugal não. Mas no dia 16 de março nós fechámos o primeiro hotel do 100 e no dia 31 de março, 15 dias depois, tínhamos os 100 fechados. Tínhamos os 100 fechados, tínhamos os 5 campos de golfe, tínhamos toda a atividade fechada. E, portanto, e um dos princípios que nós tínhamos tido, até de diversificação, quer no tipo de hotéis, quer dos países, era isto. Era dizer assim, se houver aqui um problema em Portugal, nós temos a África, ou temos a América do Sul, ou temos a Europa. Se houver um problema lá, nós temos aqui em Portugal. Se houver um problema com resorts, nós temos hotéis de cidade. Se houver um problema com os hotéis de cidade, nós temos os resorts. Bom, fechou tudo. Portanto, ficou o problema resolvido em termos de diversificação. Fizemos várias coisas. Eu lembro de uma das coisas que fizemos, é por isso que, enfim, tomámos aquilo que, como bom, aquele ditado que se diz que o Natal é quando o homem quiser. E, portanto, o que nós fizemos foi pagar o subsídio de Natal em abril. E porquê é que pagámos o subsídio de Natal em abril? Porque entrávamos no layoff. E no layoff as pessoas só ganhavam 2/3. E era durante 3 meses. Era abril, maio e junho. Eram os 3 meses na altura que havia. Mas para as pessoas não perderem rendimento, o que fizemos foi dar logo o subsídio de Natal. E, portanto, até junho ficava garantido. Depois logo se via até o final do ano. Mas, portanto, fizemos isso. Fomos, obviamente, para as medidas de apoio. Mas tínhamos um problema, nós. É que nós tínhamos cerca de 3 mil trabalhadores. Não despedimos ninguém. Mas desses 3 mil... 400 continuaram a trabalhar porque podiam fazê-lo a partir de casa, portanto, e alguns até trabalhavam mais do que antes trabalharam, nomeadamente algumas pessoas da área financeira, pessoas de recursos humanos, para prepararem toda a documentação que era possível para poder ir ao sistema e poder entregar toda a documentação, trabalharam muitíssimo. Mas só que havia outros, e nomeadamente 2.600, em que foram para casa porque eram pessoas operacionais, são pessoas que estavam em casa e que não podiam fazer nada. E por isso, como é que nós as mantínhamos ligadas à empresa e como é que lhes dávamos a tal esperança? E aí criámos algumas coisas, como uma delas é os CEO Lives. Os CEO Lives, imaginem-me a mim, falar para toda a gente. Muitas das pessoas não tinham computadores, que elas tinham computador, tinham uma ligação, portanto conseguiam fazê-lo a partir de casa. Muitas das pessoas não tinham. Então, nesse dia, abríamos o hotel, montávamos um placá, ali um sítio onde pudesse ser reproduzida a conversa
e as pessoas eram chamadas ao hotel para poderem ouvir, aquelas que quisessem, obviamente, para lhes poder dar, no fundo, falando de verdade, mas dar-lhes aquilo que era o pensamento que nós tínhamos sobre como é que a situação se iria resolver, quanto tempo é que a empresa aguentaria, quanto tempo é quais eram os nossos projetos para o futuro, etc, etc. A única coisa que nós não acabámos, nós terminámos muitos dos projetos, etc., a única coisa que nós não terminámos foi os apoios às instituições sociais que nós já tínhamos regularmente. Não demos aqueles que são esporádicos, esses terminámos, mas aqueles que nós apoiávamos regularmente, continuámos com todos. E um deles está ali uma imagem, que é a creche de São Tomé. Nós, em São Tomé, somos a maior empresa de São Tomé, privada. Mas São Tomé, para nós, representa menos de 2%. Mas, como somos a maior empresa privada, achávamos que era um dos sítios onde tínhamos a obrigação de ter uma obra social. E então fizemos uma creche, que é uma creche que foi feita por nós, construída por nós, é mantida por nós. Todos os custos são nossos, incluído o pagamento dos professores, dos auxiliares, da comida, etc, etc. Mas é gerida pelo Governo de São Tomé, portanto, não somos nós que gerimos. A contrapartida é 50%. São 600 crianças que podem ir, até 600, e 50% das crianças são de filhos de trabalhadores do Grupo Pestana, portanto, em São Tomé. É esta a contrapartida. Isso não terminámos, e não terminámos também outros apoios, como, por exemplo, a João 13, refeições, e, portanto, tínhamos que entregar refeições, e, de repente, descobriram que nós estávamos a fazer refeições para entregar, e, de repente, em vez das 60, que eram para a João 13, estávamos a fazer diariamente, todos os dias, cerca de 350, para dar a várias instituições que havia, e, portanto, mantivemos a cozinha do Pestana Palace a funcionar exatamente para isso. Mas qual foi a importância disto, se quisermos? A importância foi que tivemos resultados extraordinários, nomeadamente no reforço da cultura da empresa e, se quisermos, também no reforço da confiança. A confiança que está muito ligada também à esperança. E, portanto, quando reabrimos, foi realmente um momento em que vimos que aquilo que tínhamos feito tinha valido a pena e que, no fundo, está um bocadinho a explicar aquilo que são os resultados que obtivemos depois de 22. Porque realmente conseguimos, através disso, no fundo, fazer aquilo... O papel das empresas, no fundo, é isso mesmo, é a satisfação das necessidades e melhorar as condições de vida e dar oportunidades de desenvolvimento pessoais e profissionais. É isto que é o grande objetivo das organizações. E, portanto, é isto. Só isso é a sua razão de existir. E, portanto, se quisermos, é isto que são os momentos hoje que se vivem no grupo. Ali, na primeira imagem, estamos em Marrakech, e porque é que fizemos a nossa reunião anual dos nossos líderes. Os líderes, as primeiras linhas todas do grupo, incluindo o Dionísio Pestana, que está ali ao centro, fazemos uma reunião anual. E nesse ano, em 2020, fizemos em Marrakech, é por isso que estamos assim vestidos, é o economismo também que é necessário, mas é principalmente porque tinha havido o terremoto, e era uma forma de apoiar a nossa operação no nosso hotel que temos em Marrakech. Mas mais os líderes não são os únicos que são necessários. As lideranças, obviamente, são muito importantes, mas é preciso que essa cultura depois passe a toda a organização e a todos aqueles que trabalham na organização. E por isso está aqui esta segunda imagem, que é, no fundo, depois de uma das nossas ações de grupo, depois de uma daquelas, palestras, os CEO Lives deixaram de ser através do Zoom ou do Teams, e passaram a ser ao vivo. E esta é a imagem do último, que era, depois de ter sido feito, as pessoas que estavam, o que estão a fazer é este gesto. Ou seja, um gesto de vamos para a frente e vamos continuar a crescer, e estamos alinhados, e temos, se quisermos, essa esperança de poder continuar a desenvolver-nos. Pronto, e era isto que tinha para vos dizer, é isto que é o resultado, no fundo, daquilo que é um trabalho de um homem que, como vos disse, e para terminar como comecei, que em 1945, com 20 e poucos anos, com uma mão atrás e outra à frente, sai com a esperança de poder melhorar a sua vida. Obrigado.